crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Números 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Salmos 89, verso 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então, amados, creia nisso. A verdade é o que Deus falou. Tudo que Deus fala é a verdade, né? E olha só, para nós concluirmos, né, esse assunto, né, sobre o segundo nível de autoridade da verdade, que é a Bíblia é a verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele ensinando a Timóteo, ele fala que ela foi algo inspirado pelo Espírito Santo de Deus e é algo inerrante. Então, olha só, a palavra de Deus é aquilo que nós precisamos, né, trazer como base, como sustentáculo das nossas vidas para nós continuarmos avançando. E assim, amados, nós devemos lembrar que sempre que os pais da reforma cristã, a reforma protestante, lá nos idos de 1500, eles disseram assim, nada contrário às escrituras pode ser verdadeiro. Nada que seja acrescentado às escrituras pode ser obrigatório. Todo cristão, todo servo de Deus é livre para pesquisar as escrituras e checar se é verdade aquilo que está sendo ensinado, né? Então nós vemos também uma base muito interessante lá em Atos 17, versículo 10 e 11, que são os crentes da cidade de Bereia. Eles são um bom exemplo para nós. A palavra do Senhor diz que eles reconheceram que a escritura tinha maior autoridade do que o que os apóstolos falavam, né? Então o que eles faziam? Eles examinaram as escrituras para ver se os apóstolos diziam o que eles falavam ali era a verdade, né? Então a Bíblia, ela é a autoridade final de fé e prática, né? Então, olha só, em Gálatas 1:8 diz assim, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Isso é Paulo ensinando aos Gálatas, né? Nós não devemos pregar um outro evangelho, uma outra verdade, porque a única verdade é a verdade da palavra, a palavra de Cristo, né? A palavra da graça. Então eu quero falar agora sobre o terceiro nível de autoridade, que é a autoridade da consciência. Sabe, amado, todo homem ele é capaz de distinguir entre o certo e o errado. Mesmo quem é incrédulo ou ímpio ainda, que não aceitou Jesus, ele é capaz de distinguir entre o certo e o errado. Todos sabemos o que não queremos que os outros façam contra a gente, não é verdade? Então, quando sabemos o que não devemos fazer contra os outros, nós chamamos isso de consciência, isso mesmo. Então, nós não devemos violar a consciência dos outros. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12, diz assim, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Aí em Romanos 14, 23 fala assim, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então olha só, quando nós violamos aquilo que nós cremos, nós temos pecado. Então nós não devemos violar a nossa consciência, a consciência dos outros também. Então nós devemos nos submeter a este nível, né, da autoridade da consciência. Em Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6 diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor, e dá graças a Deus. Então, amados, nós não devemos nos ficar julgando uns aos outros, né? Nós temos que tomar o propósito de não nos colocarmos como pedra de tropeço
em relação aos nossos irmãos, né? É isso que nós devemos. Nós devemos nos submeter, então, à autoridade da nossa consciência. Se nós resolvermos ir contra a nossa consciência, a palavra de Deus, ela diz que nós pecamos. Homem algum tem o direito de exigir do outro algo que vá contra a consciência dele. Um marido, ele não pode forçar a esposa dele a práticas sexuais que ofendem a consciência dela. Isso é um grande exemplo. Então, um pastor, ele não pode impor uma prática a uma ovelha se aquilo vai contra a consciência dessa ovelha. Então, desses 3 níveis de autoridade, nós podemos concluir, né, que nenhum homem, seja igreja ou Estado, tem o direito de ordenar que você desobedeça a Deus, desobedeça a Bíblia, que é a verdade, e que desobedeça a sua consciência. Esses 3 níveis de autoridade, eles são prerrogativas exclusivas de Deus. E agora eu quero começar a falar a respeito das autoridades, né, que já são autoridades dadas aos homens. Então, a primeira autoridade, que é o 4º nível de autoridade, é a autoridade delegada. Isso mesmo. Elas são reservadas aos homens. Quando essa autoridade delegada, né, ou de governo, ela é bem exercida, o resultado será o que está no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que é justiça, paz e alegria no Espírito, né? Diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Glória a Deus. Então, os líderes da igreja, eles possuem essa autoridade. Então, é nesse nível que a liderança da igreja, ela se coloca. Então, nós somos o embaixador de Deus, nós somos representantes de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, diz que não devemos exercer a autoridade como dominadores do rebanho, nem como dominadores, né, do rebanho, antes tornando-vos modelos do rebanho. É isso aí, nós somos o modelo do rebanho, não o dominador. Temos que tomar cuidado com isso. Então a autoridade, ela pertence a Deus e nos foi delegada. Então, se nós esperamos submissão daquelas pessoas que estão colocadas nós estamos colocados sobre a vida delas, né? Sobre o rebanho, nós precisamos também ter a atitude de Cristo, a de dar a vida pelas ovelhas. Jesus, ele falou em João capítulo 10, versículo 10, que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, sabe o que ele faz? Ele dá a vida pelas ovelhas. Então a autoridade delegada, ela não é igual à autoridade daquele que delegou para você, de Deus. Não é igualzinho. A nossa autoridade, ela tem um limite, ela é ilimitada. Então nós temos que agir de acordo com esse nível, com essa limitação que nós temos, né? Nós não somos o suprassumo, o dono da verdade. Então a autoridade delegada, ela procede da responsabilidade. Pelo fato de nós termos responsabilidade, né? Eu como marido, eu tenho responsabilidade pela minha esposa e pelos meus filhos. Então eu tenho autoridade sobre a minha casa, sobre a minha família. Agora olha só, eu não tenho autoridade na casa do meu vizinho. Por quê? Porque eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre eles. A autoridade delegada, ela nunca vai além da sua responsabilidade, viu? Então o limite da nossa autoridade é, portanto, a nossa responsabilidade. Nunca vai além dela. O inverso também é verdadeiro. Quando deixamos de assumir a responsabilidade, nós perdemos a nossa autoridade. Então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Então, olha só, agora eu quero falar sobre o 5º nível de autoridade, que é a autoridade funcional. Essa autoridade aqui, ela é muitas vezes a base para nós estabelecermos
a autoridade delegada sobre as nossas vidas, né? Então, você vai estabelecer alguém, então nós temos que caminhar por esse nível de autoridade funcional. Ela provém de habilidades. Então, a autoridade funcional, você vai avaliar habilidade, competência, experiência, treinamento. Então, se alguém não deseja obedecer à prescrição de um médico, o que não deveria fazer? Não deveria ir fazer a consulta, porque o médico, ele é autoridade funcional, e ignorá-lo ali pode ser considerado rebeldia, né? Então o pastor deveria se submeter dentro da igreja aos engenheiros na questão de construção, aos médicos na questão de saúde e assim por diante. Então não que os pastores deixem de ser autoridade, mas eles reconhecem a autoridade funcional daquela pessoa que tem a habilidade para aquilo. Então, assim como um marido deveria se submeter à sua esposa naquilo que é a habilidade dela, nós temos que submeter um ao outro, né? Então, sabermos aí que cada um tem a sua autoridade funcional. E o sexto nível de autoridade é a autoridade dos costumes. Então, a autoridade dos costumes e tradições se estabelece quando provou-se através dos anos que é para o bem comum e ela é aceita por todos. Então, Paulo, quando ele estava ensinando, ele apelou para a autoridade dos costumes, quando ele falou a respeito do uso do véu para as mulheres. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16, ele disse assim, contudo, se alguém quer ser contencioso, não saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, uma igreja ou liderança, ela não pode ignorar os costumes de uma localidade ou da comunidade. Se tal costume é edificante, esse costume deve ser preservado. Todavia, a autoridade dos costumes, ela é sujeita a todos os níveis de autoridades anteriores que nós falamos, né? A autoridade soberana, a autoridade da palavra de Deus, a autoridade da consciência, a autoridade delegada, a autoridade funcional, né? E essa autoridade dos costumes, ela tem que estar aí elencadas, submissas a todas essas 5 autoridades anteriores, né? Esta autoridade, a última autoridade, que é o que eu quero falar agora, para encerrar, é a autoridade dos contratos. Então essa autoridade, ela provém da lei. Ela pode ser observada nos contratos e nos acordos legais. A sociedade, no geral, meu amado, ela é regida por esse nível de autoridade. Então tudo que você faz aí hoje no mundo, você compra uma casa, você tem que fazer um contrato. Compra um carro, faz um contrato. Vai fazer um empréstimo, tem um contrato, né? Então essa autoridade é um nível estabelecido pela lei, né? Então a sociedade, ela é regida por esse nível. Apesar de ser algo natural, essa autoridade dos contratos, ela tem a origem divina. Foi Deus que instituiu e estabeleceu. O apóstolo Paulo, ele mostrou isso lá no livro de Romanos, capítulo 13, que essa autoridade também foi constituída por Deus e procede dele. Então nós devemos, sim, estar nos encurvando à autoridade dos contratos, porque ela também provém de Deus. Meu querido, nós estamos encerrando por hoje este módulo aqui, dessa segunda aula a respeito de autoridade e submissão, e hoje falamos a respeito dos 7 níveis de autoridade. Você gostou? Você pode voltar a assistir o primeiro módulo da nossa aula, que foi a autoridade espiritual, assistir esse, e nós vamos na sequência aí colocando esses vídeos para você estar se enchendo da sabedoria e da revelação de Deus para a sua vida, tá bom? Você pode se inscrever no meu canal, como eu falei no princípio, é Claudemir Ribeiro, e acionar o sino. Se eu tivesse aí já as 1000 pessoas que eu pretendo chegar, eu estaria fazendo essas aulas ao vivo para você, né? Eu quero fazer lives ao vivo aqui no canal do YouTube. Então, para isso, para nós chegarmos lá, precisamos que você se inscreva no nosso canal, né? Acione o sino aí também para você receber as notificações e deixe o seu like, seu joinha, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.